Milionário em choque, ao ver mendiga negra roubar seu celular ao vivo. O estúdio de TV brilhava com luzes potentes, câmeras por toda parte, um auditório cheio, tudo parecia perfeito para o próximo sucesso do programa. No centro da cena estava Lucas, o milionário mais arrogante da cidade, famoso por sua riqueza e sua língua afiada. Vestido impecavelmente, sorriso cínico, ele dominava o palco, mas naquela tarde nada sairia como o esperado. De repente, algo estranho aconteceu. No meio do brilho e do conforto, surgiu uma mulher que ninguém esperava ver ali. Sofia, uma mendiga negra, apareceu como um fantasma entre as sombras do palco. O público quase não acreditava. Uma mulher usando roupas sujas, cabelos despenteados, olhos cheios de sofrimento, caminhando com uma determinação quase desesperada. E então, num instante que congelou o tempo, Sofia avançou rápido, com uma precisão silenciosa. E num movimento que chocou todos, arrancou o celular do bolso de Lucas. O aparelho desleia. O silêncio bateu pesado no estúdio. Só ouviam-se os sussurros tremidos do público. Como assim? Uma mendiga roubando um milionário? Ao vivo? A câmera captou tudo. O choque de Lucas, as mãos trêmulas de Sofia segurando o aparelho, a tensão crescendo no ar. Mas havia algo mais. Sofia não estava ali por capricho, nem simples desespero. Seu olhar falava de uma luta muito maior. Ela virou brevemente para o público e, entre dentes apertados, contou que aquele celular guardava a única chance de sua filha pequena, sua luz em meio a um mundo cinza e cruel. Algo sobre fotos, mensagens, um vídeo que poderia mudar tudo. Lucas, antes indiferente àquela realidade de rua, sentiu pela primeira vez o aperto frio da crise nas entranhas. A arrogância derretia devagar, deixando uma mistura amarga de medo e culpa. Um turbilhão de emoções enviava tremores em suas mãos agora vazias. Quando o segurança avançou para capturá-la, o barulho de sirenes no fundo anunciou a chegada da polícia. Murmúrios corroíam o silêncio. O público assistia prendendo a respiração. Para todos, Sofia era a culpada, a ladrã. Mas Lucas sabia, ou começava a entender, que dentro daquele celular havia segredos que podiam destruir não só sua carreira, mas toda a sua existência blindada por dinheiro e poder. O clima no estúdio virou uma bomba prestes a explodir. O que Lucas faria? Continuaria a luta por sua imagem ou enfrentaria uma verdade que ele mesmo ajudou a criar? A pergunta cortava o ar. Quem, afinal, era o verdadeiro ladrão naquela história? Enquanto as luzes piscavam e a tensão subia, só havia uma certeza. Aquela noite mudaria tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no estúdio estava palpável. O rosto de Lucas refletia uma batalha interna, enquanto os olhares do público esperavam por uma reação. Sofia, com o celular em mãos, parecia uma loba contra o sistema, e isso deixava o milionário em choque. Mas, antes que ele pudesse articular uma resposta, um grito cortou o ar. Pare! Uma figura conhecida surgiu da lateral do palco. Era Clara, a ex-mulher de Lucas. A mulher que ele havia deixado por causa de sua ambição desmedida e desejo de poder. Vestida com uma elegância que denunciava sua atual posição de sucesso, Clara caminhou em direção a Sofia, exalando a autoridade. Tire isso dela, Lucas! Você não pode levar tudo que não é seu! Clara gritou, e o público, agora confuso, trocou olhares aterrorizados. A tensão era uma corda esticada. O que estava acontecendo? Lucas franziu a testa, seu sorriso de arrogância se desmanchando. O que você quer dizer com isso, Clara?
Ele desafia, tentando manter a pose. Mas o tremor em sua voz traía seu nervosismo. Clara virou para Sofia, e seus olhos, antes de reprovação, agora estavam cheios de compaixão. Ishair, ela precisa desse celular mais do que você. Ela gesticulou em direção ao aparelho. Sofia, eu posso ajudar você. A sua filha precisa de um tratamento, não é? O público engoliu em seco. Aquela declaração fez a situação explodir como uma bomba. Como você sabe disso? Sofia perguntou, a incredulidade misturada com raiva. De onde você tirou essa informação? A indignação de sua voz ecoou pelo estúdio, e todos estavam em choque. A tensão aumentou, como se o ar estivesse prestes a se romper. E, como se uma luz tivesse sido acesa, Clara olhou para Lucas e, em um único movimento, revelou um pequeno objeto que segurava na mão. Um envelope. Eu recebi umas cartas anônimas, Lucas. Cartas que falavam sobre você, sobre as coisas que você fez para chegar onde está. Sofia, sua filha está presa em uma história que você deu início. As palavras dela foram como um tiro na cabeça de Lucas. Ele cambaleou, as cores de seu rosto desaparecendo, enquanto o público murmurava desconcertado. Isso é impossível! Ele balbuciou, mas Clara apenas apertou o envelope, como se quisesse lançar uma luz sobre a escuridão que envolvia Lucas. Sofia, eu tenho algo para você. O tratamento da sua filha pode ser pago. Há pessoas que estão dispostas a ajudar. A voz de Clara agora saía entrecortada, seus olhos brilhando com determinação. Mas isso depende de você e do que está disposto a fazer com a verdade. O silêncio era ensurdecedor. Todos encaravam Lucas, alguns com olhares de desprezo, outros de esperança. Lucas estava perdido, talvez pela primeira vez na vida. O público começou a gritar, alguns aplaudindo Clara, outros aclamando Sofia. E no coração dessa tempestade de emoções, uma pergunta pairava no ar. Até onde Lucas iria para proteger seu império, agora ameaçado por uma verdade que ele acreditava enterrada? As sirenes que se aproximavam agora pareciam mais distantes, como se o tempo tivesse parado. A luta não era mais apenas pelo celular, mas por vidas, por verdades escondidas e pela chance de redenção. O estúdio, antes iluminado por holofotes e sorrisos, tornara-se um campo de batalha emocional. E enquanto as luzes piscavam novamente, algo pesado se aproximava. Uma sombra de um passado esquecido, guardada nas páginas da... O rosto de Lucas refletia uma batalha interna enquanto os olhares do público esperavam por uma reação. Sofia, com o celular em mãos, parecia uma loba contra o sistema. Isso deixava o milionário em choque. Mas antes que ele pudesse articular uma resposta, um grito cortou o ar. Pare! Uma figura conhecida surgiu da lateral do palco. Era Clara, a ex-mulher de Lucas. A mulher que ele havia deixado por causa de sua ambição desmedida e desejo de poder. Vestida com uma elegância que denunciava sua atual posição de sucesso. Clara caminhou em direção a Sofia, exalando autoridade. Tire isso dela, Lucas. Você não pode levar tudo o que não é seu. Clara gritou, e o público, agora confuso, trocou olhares aterrorizados. A tensão era uma corda esticada. O que estava acontecendo? Lucas franziu a testa, seu sorriso de arrogância se desmanchando. O que você quer dizer com isso, Clara? Ele desafiou, tentando manter a pose, mas o tremor em sua voz traía seu nervosismo. Clara virou para Sofia, e seus olhos, antes de reprovação, agora estavam cheios de compaixão. Deixe-a ir, ela precisa desse celular mais do que você. Ela gesticulou em direção ao aparelho. Sofia, eu posso ajudar você. A sua filha precisa de um tratamento, não é? O público engoliu em seco. Aquela declaração fez a situação explodir como uma bomba. Como você sabe disso? Sofia perguntou, a incredulidade misturada com raiva. De onde você tirou essa informação? A indignação de sua voz ecoou pelo estúdio e todos estavam em choque. A tensão aumentou como se o ar estivesse prestes a se romper.
e como se uma luz tivesse sido acesa, Clara olhou para Lucas e, em um único movimento, revelou um pequeno objeto que segurava na mão, um envelope. Eu recebi umas cartas anônimas, Lucas. Cartas que falavam sobre você, sobre as coisas que você fez para chegar onde tá. Sofia, sua filha está presa em uma história que você deu início. As palavras dela foram como um tiro na cabeça de Lucas. Ele cambaleou, as cores de seu rosto desaparecendo, enquanto o público murmurava desconcertado. Isso é impossível, ele balbuciou, mas Clara apenas apertou o envelope, como se quisesse lançar uma luz sobre a escuridão que envolvia Lucas. Sofia, eu tenho algo para você. O tratamento da sua filha pode ser pago. Há pessoas que estão dispostas a ajudar. A voz de Clara agora saía entrecortada, seus olhos brilhando com determinação. Mas isso depende de você e do que está disposto a fazer com a verdade. O silêncio era ensurdecedor. Todos encaravam Lucas, alguns com olhares de desprezo, outros de esperança. Mas antes que a tensão pudesse se dissipar, o inesperado aconteceu. Uma voz doce e mais firme ecoou no estúdio. Mãe. Era a filha de Sofia, uma garotinha de pele escura que entrou no palco correndo, com os olhos brilhando de desespero. Mãe, onde você está? Eu estou aqui. O público ficou em choque. A criança parou ao lado de Sofia, olhando para o celular como se fosse um portal mágico. Lucas, com o coração na boca, sentiu uma onda de desespero. Ele não esperava que a filha de Sofia estivesse ali. O que ela fazia ali? Mas então a garotinha virou seu rosto pequeno e inocente para Lucas. Você é o homem mau, não é? Ela perguntou com a voz trêmula. Você tem o que é nosso. A indignação tomou conta de Lucas enquanto o público murmurava entre si. Não, não, isso não é verdade! Ele gritou, mas as palavras soaram vazias. E então algo ainda mais devastador aconteceu. Clara, com lágrimas nos olhos, levantou o envelope novamente. Este é o segredo que você me escondeu, Lucas. Você é o pai dela. Um silêncio mortal tomou conta do estúdio. A revelação caiu como um raio em céu limpo. Todos os olhares se voltaram para Lucas, que estava paralisado. O rosto dele, uma mistura de pânico e confusão, refletia a verdade que ninguém, nem ele mesmo esperava. O que isso significava para sua vida, sua carreira e principalmente para sua relação com Clara e com a filha de Sofia. As sirenes que se aproximavam agora pareciam mais distantes, como se o tempo tivesse parado. O peso da verdade o atingia, e Lucas percebeu que não estava mais lutando apenas pelo seu império, mas também pela chance de ser um pai, pela chance de redimir seus erros. Mas seria tarde demais? O público observava com expectativa, a raiva e a empatia se misturando nas reações. A única certeza era que a noite não terminaria em paz, e o que estava por vir mudaria tudo. O silêncio pesava no estúdio como uma tempestade prestes a desabar. Lucas estava paralisado, o rosto pálido, como se tivesse recebido um soco no estômago. Clara, com o envelope em mãos, e a garotinha ao lado de Sofia estavam no centro da cena, enquanto a plateia assistia atenta, o coração batendo em uníssono. Você é o pai dela? A pergunta ecoou na mente de Lucas, mas ele não conseguia emitir. A revelação virava sua vida de cabeça para baixo, e uma onda fria percorreu suas veias. O público murmurava, chocado, enquanto ele lutava para respirar. O que ele poderia dizer? O que ele poderia fazer? A luz do palco parecia se apagar à medida que a verdade se tornava um peso insuportável. A garotinha olhava para ele com uma inocência que o dilacerava. Você vai me ajudar, né, senhor? Seus olhos brilhavam de esperança. Aquela pergunta simples e direta o atingiu como um raio. Era tudo o que ele jamais quisera ouvir, mas agora quase não se lembrava de como ajudar alguém. Antes que ele pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. O estrondo reverberou atrás das câmeras. O público se voltou.
surpreso, enquanto um homem robusto surgia, a expressão de raiva estampada em seu rosto. Lucas, você não pode escapar. Eu tenho provas. O coração de Lucas disparou. Era Fernando, um ex-sócio e agora inimigo mortal. Ele carregava um laptop, iluminando o palco com sua tela brilhante. Você pensou que seus segredos estavam seguros, não é? Chegou a hora da verdade. A tensão crescia a cada segundo. Antes que alguém pudesse reagir, Fernando clicou no teclado. Uma imagem apareceu no telão atrás deles. O rosto de Lucas ficou branco como papel. As fotos mostravam encontros, reuniões secretas e transações sujas que ele pensou que nunca veriam a luz do dia. Cada clique derrubava uma parede em seu império de mentiras. Sofia observou, as mãos tremendo ao lado do celular. Que tipo de homem você é? Sua voz estava carregada de desprezo, mágoa se misturando à fervorosa determinação. O público transmitia a mesma indignação, os rostos revistos de desapontamento olhando para ele. Não é o que parece. Não me envolvi nisso, Lucas gritou, o desespero tomando conta. Mas as imagens eram claras como água, e a verdade estava lá, exposta. Ele sabia que tudo poderia acabar. Sua carreira, sua fama, até mesmo sua relação com Clara. O que ele havia construído estava se desmoronando. Você não pode esconder quem você realmente é. Fernando provocava, sorrindo de forma maliciosa. Essa criança aqui é apenas um detalhe no seu colapso. O que você quer esconder está prestes a ser revelado. De repente, a garotinha começou a chorar. O som de sua pequena voz quebrando o silêncio era como uma faca cortando o ar. Pai! Ela olhou para Lucas, as palavras mal saindo, mas a dor e a confusão em seu olhar eram mais que suficientes. O ar se tornou pesado, quase insuportável. Mas antes que algo mais pudesse acontecer, as portas do estúdio se abriram com um estrondo e uma equipe de policiais entrou, a sirene ainda ecoando com força. O clima de pânico tomou conta. As câmeras giraram, capturando a confusão. Isso é uma operação. Ninguém pode sair, um dos policiais gritou. A sala se tornou um caos, pessoas se levantando, exclamações de choque e gritos de protesto. Lucas sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Sofia e sua filha foram rapidamente cercadas, mas não antes de Clara puxar o braço de Lucas. Os olhares trocados entre eles foram uma mistura de amor e repulsa. O que havia acontecido? A verdade estava prestes a ser exposta. Mas a vida de todos ali se entrelaçava de um jeito que nenhum deles poderia prever. E no olhar dos policiais, o que mais seria revelado? À medida que tudo se desenrolava, Lucas teve uma única certeza. Seu mundo nunca mais seria o mesmo. Mas o que mais estava por vir? A resposta pairava no ar, e ninguém estava preparado para a catástrofe que se aproximava. O silêncio pesava no estúdio como uma tempestade prestes a desabar. Lucas estava paralisado, o rosto pálido, como se tivesse recebido um soco no estômago. Clara, com o envelope em mãos, e a garotinha ao lado de Sofia estavam no centro da cena. Enquanto a plateia assistia atenta, o coração batendo em uníssono. Você é o pai dela? A pergunta ecoou na mente de Lucas, mas ele não conseguia emitir som algum. A revelação virava sua vida de cabeça para baixo, e uma onda fria percorreu suas veias. O público murmurava, chocado enquanto ele lutava para respirar. O que ele poderia dizer? O que ele poderia fazer? O olhar da garotinha, cheio de esperança, despedia-se da inocência que ainda restava. Você vai me ajudar, né, senhor? Suas palavras soavam como um pedido de socorro, e Lucas sentiu um aperto no peito. Como ele poderia ajudar alguém se mal conseguia lidar com seus próprios demônios? Nesse momento, um grito cortou o ar. Um homem robusto, com expressão de fúria, surgiu pelas portas do estúdio. Lucas, você não pode escapar. Eu tenho provas. O coração de Lucas disparou ao reconhecer Fernando, seu ex-sócio, que tinha sido uma sombra em sua vida. Ele se aproximou, determinado, segurando um laptop. E no instante em que a tela brilhou,
as imagens começaram a rolar como um pesadelo se desenrolando na tela. O rosto de Lucas ficou pálido. Ele via se revelar transações sujas, encontros clandestinos e segredos que pensou estarem escondidos. A plateia estava em estado de choque, murmúrios de incredulidade ressoando. Essas imagens mostram quem você realmente é, Lucas. A máscara caiu. Fernando gritou, a satisfação estampada em seu rosto. Sofia olhava, a expressão de desprezo refletindo o que todos sentiam. Que tipo de homem você é? Sua voz ecoava no estúdio, e Lucas sentiu um nó na garganta. Aquilo era uma humilhação pública, um enorme colapso de tudo que ele construiu. Mas antes que ele pudesse responder, algo inesperado aconteceu. A garotinha começou a chorar, sua voz trêmula ecoando. Pai, você não vai me ajudar? A dor em seu olhar era como uma faca enfiada em seu coração. Ele se sentiu perdido e não tinha palavras. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo. Uma mulher com cabelos compridos e um olhar intenso entrou. Era Renata, sua mãe, que ele não via fazia anos. Lucas, ela exclamou, correndo em direção a ele. É verdade, não é? Você é o pai dela. Lucas ficou aturdido. Mãe, o que você está fazendo aqui? O choque na voz dele era palpável. A plateia estava empolvorosa. Renata segurou firme na mão da garotinha, olhar determinado. Você precisa assumir suas responsabilidades, meu filho. Não adianta esconder. O mundo está assistindo você se afundar. Você não entende, Lucas protestou, sua voz perdendo força. Eu não posso perder tudo isso. A dor estava se misturando à raiva, e ele se sentia encurralado. As sirenes lá fora soavam mais intensas, como se o caos estivesse prestes a explodir. Os policiais cercavam o palco, mas a verdade era que todos ali estavam mais preocupados com o que estava se desenrolando perante seus olhos. Renata então olhou fixa nos olhos de Lucas e proferiu algo que fez o chão desabar embaixo dele. Você não sabia, mas essa criança não é só sua filha. Ela é minha neta, também. O silêncio foi ensurdecedor. A plateia ficou paralisada, e Lucas sentiu o mundo inteiro desabar ao seu redor. A revelação mudava tudo. A garota, antes apenas um símbolo de vergonha e culpa, agora era também a conexão que ele nunca soube que tinha. O público começou a murmurar, a tensão subindo. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma devastadora. Enquanto Lucas tentava processar aquela nova verdade, sentiu que o chão estava escorregadio. Ele estava emaranhado em um labirinto de mentiras e segredos. A única certeza que tinha era que sua vida nunca mais seria a mesma. As câmeras giravam frenéticas, capturando a reviravolta que poderia mudar não apenas a trajetória de Lucas, mas de todos ali presentes. E naquele mar de confusão, a única pergunta que pairava no ar era: será que ele poderia enfim se redimir e aceitar a verdade que agora saltava a seus pés? O silêncio pesava no estúdio como uma tempestade prestes a desabar. Lucas estava paralisado, o rosto pálido, como se tivesse recebido um soco no estômago. Clara, com o envelope em mãos, e a garotinha ao lado de Sofia, estavam no centro da cena, enquanto a plateia assistia atenta, o coração batendo em uníssono. Você é o pai dela? A pergunta ecoou na mente de Lucas, mas ele não conseguia emitir som algum. A revelação virava sua vida de cabeça para baixo, e uma onda fria percorreu suas veias. O público murmurava, chocado, enquanto ele lutava para respirar. O que ele poderia dizer? O que ele poderia fazer? O olhar da garotinha, cheio de esperança, despedia-se da inocência que ainda restava. Você vai me ajudar, né, senhor? Suas palavras soavam como um pedido de socorro, e Lucas sentiu um aperto no peito. Como ele poderia ajudar alguém se mal conseguia lidar com seus próprios demônios? Nesse momento, um grito cortou o ar. Um homem robusto, com expressão de fúria, surgiu pelas portas do estúdio. Lucas, você não pode escapar. Eu tenho provas. O coração de Lucas disparou ao reconhecer Fernando, seu ex-sócio. Ele se aproximou, determinado, segurando um laptop. E no instante em que a tela brilhou,
As imagens começaram a rolar como um pesadelo se desenrolando. O rosto de Lucas ficou pálido. Ele via-se revelar transações sujas, encontros clandestinos, segredos que pensou estarem escondidos. A plateia estava em estado de choque, murmúrios de incredulidade ressoando. Essas imagens mostram quem você realmente é, Lucas. A máscara caiu. Fernando gritou. Sofia observava, a expressão de desprezo refletindo o que todos sentiam. Que tipo de homem você é? Sua voz ecoava no estúdio, e Lucas sentiu um nó na garganta. Aquilo era uma humilhação pública, um enorme colapso de tudo o que ele construiu. Mas antes que ele pudesse responder, algo inesperado aconteceu. A garotinha começou a chorar, sua voz trêmula ecoando. Pai, você não vai me ajudar? A dor em seu olhar dilacerava Lucas. Ele se sentia perdido e sem palavras. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo. Uma mulher com cabelos compridos e um olhar intenso entrou. Era Renata, sua mãe, que ele não via fazia anos. Lucas, ela exclamou, correndo em direção a ele. É verdade, não é? Você é o pai dela. Você quicou aturdido. Mãe, o que você está fazendo aqui? O choque na voz dele era palpável. A plateia estava empolvorosa. Renata segurou firme na mão da garotinha, olhar determinado. Você precisa assumir suas responsabilidades, meu filho. Não adianta esconder. O mundo está assistindo você se afundar. Você não entende, Lucas protestou, sua voz perdendo força. Eu não posso perder tudo isso. A dor se misturava à raiva e ele se sentia encurralado. As sirenes lá fora soavam mais intensas. Os policiais cercavam o palco, mas a verdade é que todos ali estavam mais preocupados com o que estava se desenrolando. Renata então olhou fixa nos olhos de Lucas e proferiu algo que fez o chão desabar embaixo dele. Você não sabia, mas essa criança não é só sua filha. Ela é minha neta também. Um silêncio mortal tomou conta do estúdio. A revelação caiu como um raio em céu limpo. O público ficou paralisado e Lucas sentiu o mundo inteiro desabar ao seu redor. A garotinha, antes apenas um símbolo de vergonha e culpa, agora era também a conexão que ele nunca soube que tinha. Mas havia mais. Fernando, percebendo a confusão que criara, sorriu de maneira maliciosa. Oh, você realmente achou que só sua mãe veio aqui? Pare-se, Lucas, porque tô apenas começando. Ele apontou para a tela e, numa fração de segundo, cada imagem que aparecia ali revelava não apenas o lado criminoso de Lucas, mas uma conexão ainda mais sombria com seus erros, mostrando fotos de Lucas com pessoas que não deveriam estar ali, sussurrando segredos sobre uma rede de corrupção ainda maior. O público fez um murmúrio de espanto. Agora, não era apenas a vida de um milionário em jogo. Eram vidas entrelaçadas em um labirinto sem saída. Clara olhava para Lucas com um misto de perplexidade e dor, enquanto a garotinha, engasgada em lágrimas, olhava para ele como se estivesse vendo não apenas um pai, mas um estranho. As câmeras giraram frenéticas, capturando a reviravolta que poderia mudar não apenas a trajetória de Lucas, mas de todos ali presentes. O que mais ele escondeu? Com o coração acelerado e a mente em turbilhão, a única certeza que tinha era que não havia volta atrás. A verdade estava exposta, e as consequências e... A plateia, antes confusa, começava a absorver a gravidade da situação. O silêncio era ensurdecedor, enquanto os olhares variavam entre a desaprovação e a expectativa. Renata, sua mãe, tinha acabado de jogar uma bomba no ar, e todos aguardavam a reação dele. Mas antes que Lucas pudesse articular qualquer coisa, outra figura apareceu, uma mulher conhecida, desaparecendo entre o tumulto. Era Heloísa, a advogada de Lucas, que sempre se manteve próxima a ele durante os altos e baixos. Alguém a reconheceu, e a plateia começou a murmurar. Heloísa, o que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, a preocupação em sua voz transparecendo. Lucas, temos problemas maiores agora. Heloísa lançou um olhar direto para a tela, onde as imagens ainda rodavam. As evidências que Fernando trouxe não são só imagens jogadas ao vento. Estão ligadas a um esquema que vai muito além do que você imagina.
Lucas sentiu uma onda de desespero. Que esquema? Ele gritou, sem conseguir compreender a magnitude do que estava acontecendo. O público estava em um misto de choque e curiosidade, todos sedentos por respostas. Você realmente não sabia? Heloísa continuou, a voz tensa. Fernando não trouxe essas provas de graça. Ele se juntou a pessoas que têm muito mais a perder. Tudo isso foi armado para te derrubar. Para fazer você cair, Lucas. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de preocupação e urgência, que atingiu Lucas como um soco no estômago. E então, um grito cortou a tensão. Era a garotinha, que gritou de repente. Parem! É tudo mentira! A sala inteira congelou. O foco virou para ela. Vocês não entendem. Eu não sou apenas filha dele. Eu sou filha de outra pessoa. As palavras dela saíram em um fluxo descontrolado, como se uma grande verdade tivesse prestes a ser descoberta. Os murmúrios aumentaram e Lucas se virou para a criança, o coração acelerando. Você o quê? O que você está dizendo? A garotinha engoliu em seco, os olhos marejados. Ela é a mãe de verdade, não é você. A voz dela tremia, mas a determinação era clara. Antes que pudesse concluir, um eco distante começou a surgir atrás dela, o som de carros se aproximando, e a polícia ficou claramente mais ativa, interrompendo o silêncio. Sirenes e gritos bem próximos. Isto não pode estar acontecendo. Lucas murmura para si mesmo, o pânico começando a se espalhar de dentro dele. O que mais ele precisaria enfrentar? Fernando, que estava observando tudo com um sorriso de satisfação, aproveitou a oportunidade. O que você não sabe, Lucas, é que essa garotinha não é só uma filha. Ela é parte de um plano muito maior, algo que você nunca soube. Ele piscou, como um gato brincando com um rato, a satisfação escorrendo. A plateia estava empolvorosa, as reações variando de indignação a assombro. Clara olhou para Lucas, com um novo entendimento. Uma peça do quebra-cabeça ainda não revelada. Lucas, o que você está escondendo? Sua voz estava baixa, mas firme. Lucas se sentou em uma cadeira, o peso esmagador daquelas revelações fazendo-o sentir-se mais fraco a cada instante. Eu tenho que... As palavras falhavam, enquanto tentava reaver algum controle. Heloísa continuava, sua expressão intensa. Lucas, você deve se preparar. Isso é apenas o começo. As pessoas certas estão observando você, e se você não agir logo, perderá tudo. O ar se tornou pesado. A criança, que parecia tão inocente, agora tinha um mistério em torno dela que ninguém podia ignorar. Quem é sua mãe realmente? Lucas se perguntou, seus pensamentos girando e dolorosamente provocando mais dúvidas. As sirenes estavam cada vez mais perto, e a verdade sobre sua paternidade começava a ligar-se a algo mais profundo. Heloísa virou-se para Fernando, atravessando o auditório com um passo decidido. O que mais você tem, seu traidor? Todos os rostos acompanharam a tensão que crescia como uma tempestade. Os corações batiam rápido. A plateia estava dividida entre esperar pela resposta que mudaria tudo e o silêncio que se aproximava. Lucas, com o mundo caindo em cima de si, percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando e que ninguém iria sair ileso daquela noite. A tensão era palpável. Lucas estava em choque, paralisado com a revelação que mudava tudo. A plateia, antes confusa, começava a absorver a gravidade da situação. O silêncio era ensurdecedor, enquanto os olhares variavam entre a desaprovação e a expectativa. Renata, sua mãe, tinha acabado de jogar uma bomba no ar, e todos... Mas antes que Lucas pudesse articular qualquer coisa, outra figura apareceu. Uma mulher conhecida desaparecendo entre o tumulto. Era Heloísa, a advogada de Lucas, que sempre se manteve próxima a ele durante os altos e baixos. Alguém a reconheceu, e a plateia começou a murmurar. Heloísa, o que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, a preocupação em sua voz transparecendo. Lucas, temos problemas maiores agora.
Heloísa lançou um olhar direto para a tela, onde as imagens ainda rodavam. As evidências que Fernando trouxe não são só imagens jogadas ao vento. Estão ligadas a um esquema que vai muito além do que você imagina. Lucas sentiu uma onda de desespero. Que esquema? Ele gritou, sem conseguir compreender a magnitude do que estava acontecendo. O público estava em um misto de choque e curiosidade, todos sedentos por respostas. Você realmente não sabia? Heloísa continuou, a voz tensa. Fernando não trouxe essas provas de graça. Ele se juntou a pessoas que têm muito mais a perder. Tudo isso foi armado para te derrubar. Para fazer você cair, Lucas. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de preocupação e urgência que atingiu Lucas como um soco no estômago. E então um grito cortou a tensão. Era a garotinha, que gritou de repente. Parem! É tudo mentira! A sala inteira congelou. O foco virou para ela. Vocês não entendem. Eu não sou apenas filha dele. Eu sou filha de outra pessoa. As palavras dela saíram num fluxo descontrolado, como se uma grande verdade estivesse prestes a ser descoberta. Os murmúrios aumentaram, e Lucas se virou para a criança, o coração acelerando. Você o quê? O que você está dizendo? A garotinha engoliu em seco, os olhos marejados. Ela é a mãe de verdade, não é você. A voz dela tremia, mas a determinação era clara. Antes que pudesse concluir, um eco distante começou a surgir atrás dela. O som de carros se aproximando, e a polícia ficou claramente mais ativa, interrompendo o silêncio, sirenes e gritos bem próximos. Isto não pode estar acontecendo, Lucas murmura para si mesmo, o pânico começando a se espalhar de dentro dele. O que mais ele precisaria enfrentar? Fernando, que estava observando tudo com um sorriso de satisfação, aproveitou a oportunidade. O que você não sabe, Lucas, é que essa garotinha não é só uma filha. Ela é parte de um plano muito maior, algo que você nunca soube. Ele piscou, como um gato brincando com um rato, a satisfação escorrendo. A plateia estava empolvorosa, as reações variando de indignação a assombro. Clara olhava para Lucas com um novo entendimento, uma peça do quebra-cabeça ainda não revelada. Lucas, o que você está escondendo? Sua voz estava baixa, mas firme. Lucas se sentou em uma cadeira, o peso esmagador daquelas revelações fazendo-o sentir-se mais fraco a cada instante. Eu tenho que... As palavras falhavam enquanto tentava reaver algum controle. Heloísa continuava, sua expressão intensa. Lucas, você deve se preparar. Isso é apenas o começo. As pessoas certas estão observando você, e se você não agir logo, perderá tudo. O ar se tornou pesado. A criança, que parecia tão inocente, agora tinha um mistério em torno dela que ninguém podia ignorar. Quem é sua mãe realmente? Lucas se perguntou, seus pensamentos girando e dolorosamente provocando mais dúvidas. As sirenes estavam cada vez mais perto, e a verdade sobre sua paternidade começava a ligar-se a algo mais profundo. Heloísa virou-se para Fernando, atravessando o auditório com um passo decidido. O que mais você tem, seu traidor? Você realmente quer saber? Fernando riu, e com um movimento rápido ele puxou de sua bolsa um documento. Que tal o testamento de seu pai, o verdadeiro testamento? Aquele que tem seu nome e o nome dela. Ao abrir, as palavras impressas deixaram a plateia em estado de choque. Esse testamento revela que você herdaria a fortuna não só dele, como da mãe dela. Você sabia que tinham um caso? O silêncio foi profundo, como se o ar tivesse escapado de todos os pulmões. Lucas não conseguia processar. O que aquilo significava? A garotinha. A mulher que ele está a um passo de se tornar um amigo. E agora, um legado que ele não sabia que existia. Tudo estava prestes a desmoronar. Ele olhou para Heloísa, buscando alguma explicação, mas seu rosto refletia um misto de horror e descoberta. A plateia estava em alvoroço, e os olhares eram de incredulidade. Você não pode estar falando sério, Fernando, Clara gritou, sem acreditar. Você está apenas tentando arruinar a vida dele. Mas a verdade já estava lá, exposta, e Lucas sabia que a luta não seria só por sua imagem, mas por sua própria vida. Nesse momento, a garotinha olhou para Lucas, com um brilho nos olhos.
Você vai me deixar ir embora, pai? E com isso, a noite fez um giro inesperado e doloroso. O chão estava se abrindo e Lucas, em meio àquelas revelações e com o peso sobre os ombros, sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Um grito ecoou do fundo do auditório. Alguém estava desmaiando. O caos tomou conta. A polícia já estava à porta, e agora Lucas sabia que cada segredo guardado estava prestes a ser exposto. Mas ele tinha uma última pergunta. Ele olhou para Fernando, buscando algum tipo de resposta naquele olhar manipulador. O que mais você sabe? A tensão estava no auge, e a resposta se tornou essencial. O que mais estava escondido? A noite apenas começava a revelar suas consequências. Lucas olhou para aquela tela, o coração disparado. O mundo parecia desmoronar à sua volta. A garotinha, com os olhos cheios de tristeza, não era apenas uma criança a quem ele poderia ignorar. Ela era a prova do seu passado, de seus erros. Você vai me deixar ir embora, pai? Todo o estúdio tremeu. As luzes piscavam e a fumaça começou a entrar. O público gritou em pânico, as pessoas começaram a correr. Lucas não sabia o que fazer. Ele se virou para Heloísa, que estava paralisada, olhos arregalados, e para Renata, que se aproximava, agarrando a mão da neta. Fique perto de mim, ela gritou, a voz cortante em meio ao caos. Fernando estava em seu elemento. Um sorriso de satisfação estampado no rosto, como se tivesse planejado tudo aquilo. Eu sabia que você não era capaz de lidar com a verdade, Lucas. Ele gritou, enfrentando a confusão. Então, como se a situação já não fosse suficientemente absurda, algo inesperado aconteceu. Uma figura conhecida surgiu através da fumaça. Era Clara. Com um olhar decidido, ela empurrou as pessoas à sua frente, dirigindo-se a Lucas. Você precisa sair agora. E enquanto ela falava, Lucas percebeu um movimento por trás dela. Era um homem, alto, com uma expressão sombria. Não era um rosto que ele reconhecia, mas havia algo macabro na maneira como ele avançava. Você não consegue escapar, Lucas. O homem gritou. Com apenas a menção de seu nome, algo clicou na mente de Lucas. Ele se lembrou de algo que havia esquecido. Uns papéis que seu pai lhe deixara. Um velho diário com segredos obscuros de sua infância. E ao olhar novamente para a tela do laptop, mexendo em sua mente ainda mais. Você pode ser seu filho? Lucas balbuciou, mas o som era quase perdido no tumulto ao redor. Não pode ser verdade. Um sopro gelado percorreu sua espinha. O homem se aproximou rapidamente, seus olhos frios fixados em Lucas. Você sempre pensou que poderia controlar tudo, não é? Mas sua vida inteira foi construída em mentiras. E agora tá tudo desmoronando bem na sua frente. Quem é você? Lucas gritou, sua voz se perdendo nas multidões caóticas. Eu sou a verdade que você nunca quis ver. O homem respondeu com uma risada baixa, que ecoou como uma sentença. E enquanto todo o caos se desenrolava, o ambiente ficou mais tenso, quase palpável. O público assistia, completamente aturdido. As sirenes agora eram ensurdecedoras. O clima estava elétrico. Lucas tinha duas escolhas: enfrentar o homem que parecia saber de suas fraquezas, ou correr para proteger a garotinha e Sofia. Ele não sabia se tinha força suficiente para os dois. E naquele momento, a garotinha olhou para ele com olhos grandes e desesperados. Pai, me ajude! E tudo parecia um pesadelo, uma sequência de imagens rápidas e triantes. Lucas percebeu que esta luta não é apenas pela verdade, mas pela própria salvação deles. A fumaça aumentava, a polícia se aproximava, e o que estava prestes a acontecer poderia mudar não apenas a vida de Lucas, mas de todos ali. O que mais você sabe? Lucas exigiu ao homem, a urgência no ar, pressentindo que a revelação final estava se aproximando. E com aquela pergunta, ele teve uma certeza. A única saída poderia ser mais dolorosa do que qualquer um poderia imaginar. A fumaça começou a se dissipar lentamente, mas o caos ainda dominava o estúdio. As sirenes estavam cada vez mais próximas,
e o cheiro de queimado fazia o estômago de Lucas revirar. Ele olhou para a garotinha que estava ao seu lado, olhos grandes e cheios de medo. Pai, por favor, me ajuda. O desespero em sua voz quebrou seu coração. Ele podia sentir o peso de todas as suas ações, de todas as escolhas erradas que o levaram àquele momento. Eu vou te ajudar, não se preocupa. Ele respondeu, tentando encontrar a coragem que parecia ter desaparecido. Clara estava ali, com um olhar determinado, segurando firme a mão da menina. Precisamos sair daqui, agora! Ela gritou. Mas Lucas estava paralisado, a verdade ainda martelando em sua mente. Fernando ri, na periferia do tumulto, com um ar de triunfo. Você nunca esteve tão perto da verdade, Lucas. Sua vida está prestes a mudar para sempre. Suas palavras eram como um veneno, e Lucas sentiu um frio profundo na espinha. Era tudo muito confuso, mas sua atenção se voltou para o homem que se aproximava, cada passo ressoando como um tambor. Você quer saber o que mais eu sei? O homem disse, um sorriso sombrio no rosto. Você levou tudo, Lucas. Sua fortuna, seus relacionamentos e agora até sua filha. Você realmente não deveria ter se envolvido em coisas que não podia controlar. O pânico aperta o peito de Lucas enquanto ele tenta processar as palavras. Chega! Heloísa apareceu, colocando-se entre eles. Se você tem algo a dizer, faça-o agora. Ou desista e deixe essas pessoas viverem em paz. A bravura dela era palpável, mas Lucas notou os tremores em suas mãos. O ambiente estava prestes a explodir, e a dor que agrupava os semblantes ao seu redor o lembrava que a hora da verdade finalmente chegara. Então, a garotinha olhou diretamente para Lucas, seu olhar carregado de força. Pai, você vai lutar por nós? A balança da escolha estava claramente equilibrada naquele momento. Lucas respirou fundo, seus demônios se agitando, a verdade se arrastando à tona. Sim, eu vou lutar, Lucas finalmente afirmou. O som da sua voz firme, emergindo do caos, era uma decisão, uma entrega. Ele olhou para Clara e Renata, que estavam ali, dispostas a ajudá-lo. Um fio de esperança começou a se formar. Vamos, precisamos sair daqui. Eles correram juntos, Heloísa liderando o grupo. A fumaça se dissipou um pouco mais, mas o caminho ainda era incerto. A adrenalina pulsava, os gritos e os sons de sirenes criando uma sinfonia caótica. Lucas sabia que, independentemente do que acontecesse, aquele era o único caminho a seguir. Quando chegaram à saída, um grupo de policiais estava à espera. Todo mundo, fiquem parados. Um oficial gritou, mas Heloísa não hesitou. Somos inocentes. Estamos sendo atacados por uma armação. As palavras ecoaram, mas Lucas se sentiu perdido em suas próprias lembranças e erros. Senhor, você está com uma menina. Pode nos explicar? A voz do policial era contundente e o olhar dele exigente. Lucas começou a falar, sua voz tremendo, mas a garotinha segurou sua mão, e isso lhe deu força. Ela é minha filha. Celebramos o amor independente de como tudo começou. As verdades ocultas não podem nos separar. Ele sentiu a energia no ar, a tensão da sala mudando com suas palavras. O monitoramento dos policiais, a confusão entre o público, tudo parecia tomar um novo ângulo. Olhos atentos ao seu redor. O oficial observou atentamente. Se for verdade, então precisamos investigar. Não é tão simples assim. A incerteza pairava, mas a determinação brilhava nos olhos de Lucas. Ele estava pronto para lutar, não apenas por si mesmo, mas pela chance de uma nova vida. A cena se desenrolou em câmera lenta. A multidão se amontoava, sussurros ecoando pelo ar, enquanto Lucas e sua família enfrentavam o futuro. E no fundo, uma esperança fresca começava a brotar entre as sombras da incerteza. As luzes do estúdio começaram a piscar novamente, criando um efeito quase surreal. Lucas olhou para Clara, depois para a garotinha, e finalmente para Renata. Ele sabia que a luta estava longe de acabar, mas tinha aliados agora. O que aconteceria a seguir? Eles seriam capazes de vencer esse embate?
A vida de todos estava prestes a mudar de maneiras que eles ainda não podiam imaginar. E no ar, uma única certeza: a verdade seria publicada, mas a costa seria um teste de força e união. Ei, parou tudo! Antes de você ir embora, precisa fazer algo que realmente importa. Você precisa se inscrever agora nesse canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você realmente acha. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Essa é a hora de mostrar seu apoio e ajudar esse canal a brilhar.